Bom dia, boa tarde, boa noite, está no ar o nosso Papo de Café. E hoje nós estamos aqui no restaurante Hilda G com duas pessoas ilustres. A doutora Gisele Maria Severo, que está igualando o recorde do prefeito de Candelária, Paulo Butski, em participações no nosso Papo de Café. Seja bem-vinda de volta. Muito obrigada, é um prazer imenso estar aqui, na presença de vocês, né? Homens tão inteligentes, uma mesa repleta de sabedoria aqui. Vai ser um papo de café muito inteligente e muito legal. Também integrante do nosso time de apresentadoras do Papo de Mulher. Muito obrigada. E o vereador e advogado Alexander Knack, que está nos dando a ilustre presença aqui também nessa noite de sábado. Obrigado, Papo de Café. Obrigado, Fernando. Eu que agradeço a sua presença. Wagner, Gisele. É para nós muito interessante poder debater, né, a política, a nossa Santa Cruz e puxar pautas positivas que contemplem num todo a nossa sociedade santacruzense. Alexander Knack, abreviando Alex Knack, mais conhecido isso. Tu falou Alexander Knack, até eu fiquei... Quem é? É esse, né? Mas nós estamos aqui na ausência de um Tá. colega ilustre. Tá faltando cara. Ah, tu fez dolorido, encomenda? né? Tu fez encomenda pra ele, não? Porque ele tá fora, tá? Ele foi lá tá no apartamento lá na Quinta Avenida. De novo? em Nova York. Nova Não, dessa York. vez ele foi, né? Dessa vez ele Dessa vez ele nos deu um drible, né? É que assim, o que aconteceu? Ele, depois que o Lucas explicou pra ele como é que ele ia fazer questão do valor, do dólar e tal, organizou as contas dele, ele foi sem medo agora. Tio Patinhas nosso, Fabrício, né? Tá vindo de Nova York. Como é que é o nome completo, por favor? Fabrício José Noronha, vulgo Tio Patinhas do Papo de Café. Preciso conhecer o Fabrício. Todo mundo quer conhecer o Fabrício, cara. E precisamos falar sobre o Fabrício, né? Precisamos falar sobre o Fabrício. Que seja de bem, né? De bem, isso. Seja de bem. Mas falando sério, agora eu quero começar esse programa lamentando uma atitude nessa semana da Câmara de Vereadores que rejeitou uma proposta cujo cunho era transparência. E aí o vereador Alex pode falar melhor sobre isso pra gente. Então, Fernando, eu lamento também e acredito que toda Santa Cruz deve estar lamentando. Nós apresentamos um projeto de lei que visava transmitir as sessões de licitações ao vivo pela internet, da Câmara de Vereadores e também da Prefeitura Municipal. Nós não estamos aqui inventando a roda, né? As sessões são públicas, então a gente só queria fazer uma adequação tecnológica, digamos assim, moderna e atender os interesses da população, porque a população nos cobra transparência, né? Então, ontem foi um dia realmente que para mim ficará marcado, né? Eu saí um pouco chateado, mas como coloquei para o meu grupo de trabalho que na virada do ano irei reapresentar o projeto, porque acho que Santa Cruz deve dar este grande exemplo, né? Não só para o Vale do Rio Pardo, mas sim para o Rio Grande do Sul e para o Brasil. Eu queria que o vereador explique essa decisão de rejeitar dele. Então, nós recebemos o veto do senhor prefeito e aí o projeto ele retorna para a Câmara de Vereadores e os vereadores têm a opção, no caso, de acolher o veto ou derrubar o veto. Derrubando o veto, ele automaticamente vira, né, uma lei para o nosso município. A não ser que o prefeito ainda tenha a opção de entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade, né, mas aí vai para o TJ que define se vira lei ou não. Mas aos vereadores cabe legislar, né, então muitas vezes a gente sai decepcionado, mas não podemos baixar a cabeça, a população nos cobra novas metodologias de trabalho, novas práticas e eu não estou sozinho lá. Temos bons colegas lá, eu agora há pouco até estava falando aqui do colega Bruno Faller, que se posicionou muito bem lá sobre esse assunto, o vereador Matias, o vereador Ildonei, o vereador Hermani, a vereadora Regiane Ren, que abraçaram esta causa, então nós não estávamos sozinhos. Sim. Né? Nós tínhamos a população do nosso lado e esses vereadores que aproveito para agradecer. Pô, tá morto quem peleia, né? Tá morto quem peleia. Tá morto. E assim, é importante que a gente alcance essa questão da transparência e que, como disseste, né, que sirvam nossas façanhas de modelo toda a terra. Então que vá longe, porque, cara, hoje em dia o que a gente mais discute é como é administrado o dinheiro público e
as investigações, a Operação Vaza Jato, ou Lava Jato, enfim, mostrou o quê? Que licitações lá a nível federal sempre tinham jeitinho. Cara, tudo que a gente quer saber, não é que a gente está duvidando, senhor prefeito, senhores vereadores, que aqui as coisas estejam ocorrendo da forma correta. Mas por que não nos dar a certeza de que está da forma correta? Seria tão melhor, né? A gente confia no nosso voto a vocês, é para isso, para que vocês sejam transparentes conosco. Então, se acharam que faltou alguma adequação no projeto, sejam razoáveis e façam as suas proposições. O projeto ele é interessante, estou falando aqui agora como cidadão santacruzense, ele me interessa. Então façam as suas proposições se vem alguma coisa a ser modificada. Mas não me vem com um churumela, com um bobadezinho ou querendo se apegar ali com justificativa estapafúrdia, né? Estapafúrdia, até porque quem mais defendeu uma questão de inconstitucionalidade tem a graduação que eu tenho em Direito e deveria entender o que é e o que não é aquilo dali, tá? Não vou citar nome aqui, né? Porque o cara fez um desserviço e para quem faz desserviço eu não vou dar... Eu não vou botar o cara no palanque aí, né? Não vou estar dando aplauso, não vou estar dando créditos. Agora, para quem faz um serviço interessante, acho que é importante. Mas, enfim, política é isso, né, Alex? E o Alex também tu é advogado também, né, Alex? Sou advogado também, sou corretor de imóveis. E o que eu quero te dizer é que a gente tem que ocupar espaços e fazer uma política de ação, uma política de resultado. Assim foi na minha passagem pela Secretaria de Transportes, onde fizemos grandes obras, reinventamos o trânsito, digamos assim, né? Aplicamos um novo modelo de reengenharia de trânsito. É o pontapé inicial, né, para esse trabalho, né? E contemplamos a mobilidade urbana num todo, né? Um grande legado que fica foi o edital do transporte público coletivo, né, que estava há 20 anos adormecido e com a obrigação de fazer, né? Então fizemos, junto com o procurador Rogério, os funcionários de carreira, o Laércio, o Paulo, o Matheus na época, que era o coordenador, fizemos um trabalho excelente, digamos assim, porque hoje nós temos veículos novos, né? Nós temos uma frota acessível, e mais do que isso, paradas de ônibus modernas que são referências, né, até para o mundo, digamos assim. Então eu fico feliz de deixar um legado, né, quando passei pela Secretaria de Transportes, e o que eu quero fazer na Câmara de Vereadores é o mesmo, é deixar um legado, né, dizer que passei por ali e deixamos um trabalho, né. Eu digo que com uma semana de mandato nós apresentamos um projeto para reduzir o recesso dos vereadores. No primeiro momento, ele também foi rejeitado, mas logo falei que no próximo ano representaria o projeto, né? E hoje é uma realidade, então a gente não pode muitas vezes desistir, o desafio não dá. Ele é grande, né? A gente está tratando com pessoas, então é uma construção, é como tu falaste, né? É uma construção, e eu estou aí para fazer uma política compartilhada, uma política que venha construir a cada dia uma Santa Cruz melhor. É esse o meu compromisso com Santa Cruz e com as pessoas. Maravilha. Estando vereador há quase 3 anos, já quase, né? Isso. O poder, ele obviamente ele mexe com o ego, né? E me parece que a maioria, grande parte dos políticos, além de mexer com o seu ego, né, eles trabalham para os seus. Sobe no pedestal. Sobe no pedestal e trabalham para os seus e esquecem por que eles estão ali, né? Quem os elegeu. Esquecem o povo que o elegeu e que ele deveria servir a eles. Eu tenho um compromisso com as pessoas, né? Eu gosto de ouvir, eu gosto de fazer uma política compartilhada, porque a gente só vai acertar ouvindo as pessoas. Eu vou te dar um exemplo rapidinho. Quando eu era secretário de Transportes, veio um aluno da Unisc que estava fazendo engenharia ou técnico em trânsito, não me recordo. E ele disse: secretário, por que o senhor não faz 4 pistas, né, na Carlos Traem? Eu disse: cara, nunca me despertou essa ideia. O senhor já mediu? Eu perguntei para ele: cabe as 4 vias?
E ele disse sim, eu disse, bom, se cabe, tu entra no meu carro, nós vamos lá medir agora e nós vamos fazer. E foi o que aconteceu, então a gente tem que saber ouvir as pessoas também. E eu tenho escutado todos os dias que as pessoas querem transparência. Aí eu faço um gancho, né, e puxo novamente para um projeto que foi barrado, né, pelo senhor prefeito, por alguns vereadores, e que custa muito pouco para o poder público. E ele tem um contraponto muito precioso, que é a transparência. Que é justamente o gargalo do país. Né? Mas ano que vem eu vou reapresentar o projeto e tentar dialogar, construir com os colegas vereadores, porque Santa Cruz não pode ficar para trás. Até porque ano que vem a gente sabe que é um ano eleitoral e talvez algumas cabecinhas vão acabar mudando a ideia, porque a gente sabe dos interesses. Né? Sabe, chegando a... É complicado. Eu estou ouvindo aqui o eu também estou ouvindo o diretor. Depois eu quero fazer um gancho aqui. Vendo essa questão do projeto que veio batendo na trave aí por enquanto, isso me vê a questão da frustração no meio político e deve ser complicado isso. E eu vou querer a palavra da Gisele nisso, porque a Gisele pode nos esclarecer como é que é conviver com isso. Então não sai daí que logo mais tem um pouco mais de papo de café para vocês aqui. Vamos falar sobre a frustração não só na vida política, né, mas na vida como um todo. Como escapar disso, como aceitar, como sobreviver a isso. Um abraço. Opa! Já voltamos. A gente encerra o programa, cara. Tu puxa agora o Keeper Mais Demais. Acabou também. No Dia dos Pais do Boticário, tem presentes tão incríveis quanto seu pai. Kit Malbec, Kit Quasar e muitas outras opções de presentes. Agora é só escolher a que mais combina com ele. O Boticário, onde tem amor, tem beleza. O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Academia, escola de educação infantil, odontologia, nutrição, turismo, maturidade ativa, esporte, biblioteca, recreação, iniciação esportiva e cultura. Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Rua Ernesto Alves, 1042, fone 3713-3222. Precisando de impressos? Conte com os trabalhos especializados da Garten Sul. Há 25 anos, imprimindo qualidade. Estamos de volta com o Papo de Café e, antes de mais nada, como diz meu amigo Fausto Silva, né, eu quero chamar o nosso amigo Lucas, da Keeper Mais Marco, para nos dar aquela dica especial. É contigo, Lucas. Fala, gurizada. Boa noite, tudo bem? Bom, o assunto hoje não poderia ser diferente, né? A não ser a medida provisória do Fundo de Garantia. Então vou dar uma dica rápida aqui para vocês e depois a gente vai colocar alguma coisa lá no Face do escritório também. Então o que a medida provisória do Fundo de Garantia está prevendo? Está prevendo agora para 2019 a liberação de até R$500 para quem tem contas do Fundo de Garantia. E essas contas elas podem ser contas ativas ou inativas. Ou seja, pode ser do teu emprego atual ou pode ser de algum emprego na qual tu tenha saído, mas ainda conste saldo lá. Então essas contas poderão ser... poderão ter um saque. Uma outra coisa é que a partir de 2020, essa medida provisória está trazendo a questão do saque aniversário, onde o contribuinte vai poder fazer a opção em sacar anualmente, ali no período do seu aniversário, entre o mês do seu aniversário até 2 meses posteriores, um percentual. E esse percentual ele tem uma tabela e ele varia ali de 5% a 50% do valor que conste nas contas. Uma coisa importante é que a opção do saque aniversário, nesta opção, você vai estar abrindo mão de, numa eventual demissão, sem justa causa, fazer o saque de 100% do teu fundo de garantia. Não é que você vai perder isso, é que isso vai ser feito de forma escalonada anualmente ali no período do seu aniversário. Tá? Essa opção, a medida provisória trata que ela é reversível após 2 anos. Então dá para entender que numa eventual situação dessa, depois de 2 anos, você pode fazer a opção da reversão do saque aniversário e buscar lá o saldo que tu tenha numa eventual demissão. Tá certo, pessoal? Então assim, a gente vai colocar alguma coisa ali no site para ajudar também e a gente fica à disposição aí. Valeu, gurizada, um abraço! Obrigado, Lucas, e até o próximo Papo de Café, hein? Com mais uma dica importante. Gisele, o que a gente estava falando antes de ir para o intervalo comercial e antes do Minuto Keeper Mais Demarco, que é essa questão de viver na política, por exemplo. Toda aquela questão intensa,
é corrido, né? Tá aqui o vereador, o Alex pode dizer, não é tão simples quanto parece que o cara... Claro, a gente vai dizer que é simples, porque não basta nem trabalhar, mas digamos o cara atuante, vamos tirar por base o cara que trabalha, né? Então é corrido, o telefone do vereador tá sempre tocando, ou os telefones, né? Ele faz toda uma proposição no projeto, tu pensa nele e pá, chega lá e a frustração. Como lidar com a situação da frustração? Eu acho que é uma das coisas bem importantes, porque as pessoas colocam muito expectativas, né? Eu acho que é essa questão muito da expectativa. No sentido assim, ontem quando teve essa questão da votação, né, para esse projeto do Alex, eu presenciei assim, nos comentários das pessoas que foram até a Câmara de Vereadores, as pessoas que estavam mobilizadas, as pessoas com uma expectativa muito grande, as pessoas se doando para isso, né? Então, quando, digamos, não se consegue o que realmente, né, está se almejando, está se criando uma expectativa, vem a frustração, obviamente, vem a raiva, vem a emoção muito aflorada. Eu fiquei acompanhando também os comentários das pessoas, no sentido assim, é óbvio, né, de que é impossível não se frustrar. É importante se frustrar, mas digamos assim, na política, eu acho que isso o Alex tem bastante propriedade para falar sobre, porque é uma coisa assim, o Alex deve, como vereador, ele percebe que a população pede algo, ele vai lá e constrói algo, ele chama os dele no sentido do grupo de trabalho para pegar junto, para conseguir força, né? Todo mundo cria uma expectativa e não se consegue. E aí? Né? Não é só uma questão de que é o povo que se frustra, não é uma questão que o político se frustra, e não é só uma questão de que as pessoas que estão próximas e trabalhando junto que se frustram. É uma frustração geral. Né? Mas a pessoa também precisa de um equilíbrio muito grande para exatamente. Motivar. Aí que eu ia falar. Exato. Daí o que é? Daí o que entra? Entra a questão da tua vida pessoal, né? Que eu acho que o Alex também pode falar. Porque tem que haver um equilíbrio, né? Tem que ter uma válvula de escape. Você não pode só viver em função do seu trabalho, em função disso. Você precisa ter a sua vida pessoal para fazer algo que desopile disso, né? Então, assim, eu acho que é uma questão assim, de conseguir um equilíbrio na vida para não, digamos, ficar vivendo aquela frustração, aquela emoção de, né? Porque ele, como escuta a população pedindo, também ele tem que conseguir, ele como político precisa conseguir manter as pessoas que estão do lado trabalhando. No sentido assim, poxa, né, pessoal, não, tá legal, as coisas vão se acalmar, não foi dessa vez, né, porque ele é o centro, no sentido assim, ele é o centramento que faz com que tanto da população como os dele, no sentido das pessoas que trabalham com ele. Então, deixa eu te falar, a frustração, ela vem, ela é natural, e a gente vai aprendendo a tratar com ela. Né? Então, o que ontem eu tentei passar para a minha equipe de trabalho, para os meus apoiadores, calma, amanhã é um novo dia, exato. Amanhã nós vamos repensar o que nós vamos fazer. Né? No caso, reapresentar o projeto, vamos reapresentar o projeto, vamos trabalhar ele de uma maneira diferente, vamos usar mais a mídia, envolver mais as pessoas, mas o que eu quero te dizer? Essa frustração que é natural, para mim ela vem muito bem. Ela vem muito bem porque eu canalizo toda essa energia para mim e ela me dá mais vontade de fazer política. Ela me dá mais vontade de propor. Ela me mostra que eu estou no caminho certo, junto com o meu grupo, junto com a minha equipe, e eu procuro transformar e canalizar essa energia para amanhã colocar na rua a minha melhor versão, tá entendendo? Então, se alguém acha, as pessoas, vocês, que, poxa, foi ruim, o Alex sentiu, né, estava tão empolgado com o projeto, mas, eu acordo no outro dia, se vocês me permitem, com muito mais energia. Eu sou um cara que tem energia e que gosto de canalizar ela no que eu gosto de fazer. Não tem tempo ruim pra isso. E isso é bem interessante, bem importante, né, Alex? Porque hoje em dia a gente fala tanto do centramento, a gente fala tanto que as pessoas precisam estar centradas e pouco se vê na prática, né? E a gente precisa de políticos centrados. E seria exatamente isso que ele está dizendo. Por quê? Dentro da psicologia a gente aprende, a gente sabe que essas energias, como ele diz, da questão da raiva, né? Quando você consegue canalizar a raiva por uma coisa positiva e que seja assim, agora, né, me frustrei aqui, tô com uma raiva danada, agora sim, agora eu vou fazer uma coisa monstra, né? Agora eu vou fazer um projeto monstro, agora eu tô conseguindo canalizar pra melhor coisa. Por quê? Porque no senso comum,
a gente sabe que, né, não sei se como as pessoas dizem assim, não se faz bons marinheiros em mar calmo, né? Verdade. É justamente isso. Então o Alex traz muito bem essa questão de conseguir esse centramento, de mostrar isso, tanto para a sua equipe de trabalho, como para a população, né? Que é desses tipos de políticos que a gente precisa hoje. E tanto que a gente fala dentro da psicologia, dentro da psiquiatria, de que a gente precisa de políticos centrados. Porque pessoas no poder, né, como o Fernando bem disse, da questão assim de que mexe com o ego, né, você precisa ter um centramento, você tem que saber como fazer, como saber como se frustrar, como dar conta da sua equipe. Isso parece que é um perigo maior nas pessoas, não naquelas que são ativas, mas nas pessoas que são mais reativas, na verdade, né? Porque daí eles usam a energia da frustração de forma ruim. Exato, para agredir o outro, né? Lembrei até de um presidente, mas não vou falar. Deixamos quieto. E lembrar sempre da maior das virtudes, que é a humildade, né? Que exato, eu acho que o Alex está de parabéns nesse sentido. Temos um grande político aí entre nós. Uma coisa que me chamou a atenção que é o seguinte, ó. Quando eu saio frustrado com alguma coisa, isso me vem positivo, por quê? Às vezes eu reparo quem é que eu estou desagradando. E às vezes eu estou desagradando justamente as pessoas certas, aquelas que eu não tinha que agradar mesmo, porque o interesse deles é diferente do meu, é diferente da população. Então muitas vezes quando tu estiver desagradando, essa é a certeza inequívoca de que tu está no caminho certo. Boa. Então essa é a questão. Bueno, eu sei que o horário está apertado já, né, Fernando, e tal, o papo de café é assim, quando a coisa vai, voa. Mas tem um cara que quer se manifestar, mesmo estando em viagem, que é o Fabrício. Tem aniversariantes aí, Fabrício? Tem aniversariante também. Vai daí, meu querido. Vai daí, já manda a dica cultural também. Bom dia, boa tarde, boa noite. Chego agora nessa finaleira de programa para dar as dicas culturais, né, já que me passaram a bola, e falar dos aniversariantes da semana, né? Então essa semana temos o Arnold Schwarzenegger, aniversariante, quem não se lembra dele, do Exterminador do Futuro, né? Hasta la vista, baby. Marcou gerações, né? Todo mundo já quis um dia viajar no tempo, exterminar algumas pessoas, né? Tô brincando. Esse é o nosso primeiro aniversariante. Depois temos o Christopher Nolan, que é o criador da nova trilogia do Batman, né? Excelente, ó, eu tenho aqui a trilogia do Batman, excelente, perfeito. É um Batman muito diferente dos outros, sabe? O Christian Bale, que é o ator principal, né? É perfeito. É minha dica cultural para esse final de semana frio aí. Outra pessoa que está de aniversário é o Martin Sheen, né? E daí nós temos, né, Apocalipse Now, que é um filme do Francis Ford Coppola, né? Excelente filme de guerra, é uma loucura mesmo, doideira, tá? Grande dica cultural. Outro aniversariante da semana também é o José Padilha, né? É o criador dos dois filmes, né? Tropa de Elite, né? É o nosso diretor brasileiro aqui, e ele também é o criador da série Narcos, que conta a história do Pablo Escobar. Pessoal, também não posso esquecer que estão de aniversário essa semana, né? A Angoclass é uma empresa de imóveis aqui de Santa Cruz, 16 anos, né? Apoiadora do Catedral TV, do Papo de Café, e também a Vovó Faz Bolo, né? Excelente, já gravamos vários papos de café lá na Vovó Faz Bolo. Então são as aniversariantes. A Vovó Faz Bolo está fazendo 4 anos, né? Que beleza, né? Então tá, pessoal, vamos encerrar esse programa aí. Dei minhas 2 dicas culturais. Valeu, abraço, até mais. Valeu, muito valeu, bom, hein? boa, né? O que eu gosto Muito desse bom. papo de café é que a gente sempre aprende, né? Eu sempre digo, quando a gente tá numa mesa onde a gente consegue sair com um pouco mais de conhecimento, né? E toda vez que eu gravo papo de café é assim. É muito bacana. Eu preciso fazer uma pergunta, antes de terminar, eu preciso fazer uma pergunta para o Alex, pra gente estar aqui, ao nosso fundo aqui, o Palacinho da Prefeitura. Eu queria saber de ti, né? Isso é um sonho? Ocupar esse espaço algum dia, aquela cadeira Só perfeita? depois que o TPCI estiver pronto. É um sonho, com certeza, é um sonho que eu tenho desde menino, porque minha família, por parte de mãe, ela tem uma veia política, né? O irmão da minha avó era o deputado federal constituinte, Ivo Mainardi, então eu cresci vendo a boa política ser feita. E eu tenho um foco, né? É chegar lá sim, não sei quando, não sei o dia, mas eu procuro estar sempre me qualificando, me preparando, deixando bons legados, como lhe disse antes, Secretaria de Transportes, agora no Legislativo, frente à Câmara de Vereadores.
e é um sonho que a gente vai trabalhar, começar a reunir pessoas, ouvir, construir ideias, criar um plano de ação. Né? Então, quem sabe um dia posso receber vocês e nós fazermos um papo de café. Por que não? Bom, fica a dica também para quem... Aqui já deu a dica, ó, o cara ele tem esse sonho, ele pensa nisso, ele almeja isso. Então, vai lá nas redes sociais também do Alex e deixa as suas proposições lá. Aproveita isso, já que o cara está à disposição aí como vereador, né? Para encerrar então, divulgar o nosso site, alexknack.com, porque alexknack.com.br, que ali está todo o resumo do nosso trabalho e as pessoas também podem interagir tanto no site quanto nas redes sociais, Facebook e Instagram. Beleza. Wagner, obrigado. Alex, muito obrigado pela presença. Valeu. Obrigado. Doutora, muito obrigado. Muito obrigada. Pessoal, esse foi o Papo de Café de hoje. Até semana que vem. Aquele abraço. Tchau. E até breve.